O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferência a ninguém. Com efeito, não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres em condições de saber o que pertence a Deus e o que pertence ao mundo, o que pertence a Deus e o que pertence a César. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um evangelho que nos remete a uma reflexão assim muito profunda. Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Pautado mais por as coisas do mundo, pautado mais pelas coisas dos homens, ou pautado mais para as coisas de Deus? Olha, que nós todos os meses, pagamos, não é, os nossos compromissos com luz, com água, não é? Energia elétrica, né? Água, impostos em geral, não é? E aqui a gente cumpre com isso muito certinho, não é? Entra início de ano, tem aí IPTU, IPVA, etc. E nós ali cumprimos isso com uma certa até tranquilidade, vamos dizer assim, não é? Porque na maioria, muitos não têm nem condições de estar pagando tamanho a imposição de impostos que nos impostos mesmo, né? O próprio nome está dizendo aqui neste Brasil. Nós somos um do país que mais se cobra impostos no mundo. E olha, meus queridos, e os impostos estão aí e nós, como seres humanos, temos que pagar os nossos impostos como bons cidadãos que somos. Agora, meus queridos, que a gente dê a César o que é de César, mas jamais podemos deixar de dar a Deus o que é de Deus. E aí eu penso em primeiro lugar aqui até no dízimo, né? Me veio à mente aqui agora. Quantas vezes nós pagamos todos os nossos impostos direitinho, não é? Se fazemos parte de um clube, se temos um plano de saúde, enfim, a gente paga tudo direitinho. Mas e o dízimo? E o que é de Deus? E aquilo que nós precisamos devolver a Deus, até em agradecimento, por Ele nos dar condições de pagar os impostos direitinho. A gente, não tem coragem, não é verdade? Ou a gente paga assim tão pouco com relação ao que ganha, não é? O dízimo, é 10%. A nossa igreja pede 1%. E às vezes nem isso nós pagamos, né? A gente dá lá o que sobra. Hoje eu ganhei mais, eu vou dar um tiquinho de dízimo. Hoje eu lembrei de pagar o dízimo.
como se dízimo não fosse um compromisso nosso. Mas eu lembrei do dízimo aqui, é uma das formas que a gente precisa realmente fazer uma revisão de vida. Mas aqui, meus queridos, o que nós precisamos perceber é que quando os fariseus, né, essas autoridades chegam para Jesus, eles querem pegar Jesus, não é? Eles querem armar uma cilada para Jesus. E Jesus devolve para eles a cilada. Traz para nós a moeda. O que está nessa moeda? De quem que é essa inscrição? De quem que é essa imagem? É de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos falar a verdade. Nós podemos dar a César o que é de César. Nós podemos, por exemplo, curtir, não é? Com o dinheirinho que a gente ganha uma praia, não é? Tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho, que beleza, ótimo, podemos e devemos, não é? Mas cuidado, meu querido, se a gente só fica nisso e esquece que aquele que nos deu condições de ter tudo isso está sendo deixado em segundo plano, ou às vezes nem plano tem. Olha, é muito sério, não é? É muito sério. Não podemos jamais furtar aos nossos compromissos sociais, não é? Pagar tudo isso, mas da mesma forma, meus queridos, nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus, de ouvir a própria voz de Jesus que está dizendo: pode dar a César o que é de César, pode curtir o mundo, pode viver, eu dei o mundo para que vocês usem dele mesmo, mas não se esqueçam de mim, não deixem que o mundo seja mais importante para vocês do que eu. É sério, né? É muito sério. A gente fica assim preocupado porque nós não somos deste mundo. Enquanto neste mundo, aí sim, devemos cumprir as nossas obrigações. Mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós pertencemos a Deus e, portanto, nós temos que cuidar com muito mais valor das coisas de Deus, a começar dentro de casa, meu querido irmão. Não adianta, sabe? Lá fora a gente ter uma aparência bonzinho, né? A gente ser alegre com os colegas, lá numa cervejada lá, a gente, não, hoje é por minha conta, mas às vezes em casa a gente não está dando a nossa parte, não é verdade? Às vezes em casa a gente não está contribuindo como deve contribuir. É sério, né? A gente dá a César o que é de César, mas temos que dar a Deus o que é de Deus. Olha, pena que nós damos a César o que é de César todos os meses, mas sonegamos, não é? Muitas vezes o dízimo, sonegamos muitas vezes uma ajuda a alguém, sonegamos amor a quem precisa. Não é só questão financeira não, sabe? Às vezes a gente trata umas pessoas assim com tanto carinho e dentro de casa a gente não tem a capacidade de, não é, dar um sorriso, de dar um abraço. Tudo isso é dar a Deus o que é de Deus. Quando você estende a mão, quando você é misericordioso, você está dando a Deus o que é de Deus. Quando você dá um carinho, dá um sorriso, quando você estende a mão a quem está precisando, tudo isso é dar a Deus o que é de Deus, a começar dentro das nossas casas. É sério, meu querido irmão, é sério, é muito sério. Olha, vamos dar a César o que é de César. Se for os impostos, vamos lá pagar os nossos impostos, não é? Eu estou lembrando aqui que Jesus falou para o discípulo: vocês vão lá, pegam um peixe, lá vocês vão achar a moeda e vocês pagam o imposto. Jesus, meus queridos, ele pagava os impostos, né? Para não escandalizar. Agora, em contrapartida, ou do outro lado, ele dava a vida por cada um de nós, não é verdade? Não adianta, sabe, a gente ter uma aparência lá, mas aqui dentro de casa a gente não tem uma aparência real, não é verdade? Olha, vamos dar a César o que é de César, mas vamos dar a Deus o que é de Deus.
um carinho, uma alegria, um bate-papo, um abraço. Tudo isso faz parte, uma boa oração, não é? Reconhecer, sabe, que os Césares de hoje estão explorando, estão matando por causa de dinheiro. É uma minoria que matam, explora, escraviza. E nós não podemos fazer parte dessa minoria, porque nós temos que ser solidários, nós temos que partilhar o pouco que temos com aqueles que menos têm. Vamos dar a César o que é dele, mas vamos dar a Deus o que é de Deus. Amém.